Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, celular, aplicativo, ou se não está também, não tem problema, pode acompanhar no telão conosco. Hoje eu vou ler com vocês Neemias, o capítulo 3, vou ler o capítulo inteiro. E vou ler o capítulo todo, porque talvez esse capítulo, se você não é alguém que lê muito a Bíblia, talvez você nunca vai ler o capítulo 3 de Neemias inteiro. Então hoje eu vou fazer você ler o capítulo de Neemias 3 inteiro. Talvez quando você algumas vezes for ler Neemias, vai chegar lá no capítulo 3 e vai querer pular, mas pelo menos você já leu uma vez. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso quando nós começarmos a ler. Neemias capítulo 3 diz o seguinte: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Mererote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiadá, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Merononita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paatemoabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoá. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados na muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispá. Ele edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keilá. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadade, maioral da metade do distrito de Keilá. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispá, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe.
Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois deles reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. E depois dele Semaías, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. 2 versículos só, hein? Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de frente da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Quantos já teriam pulado? Não mente, não me engana. A gente começa a ler um capítulo desse, e se a gente está sozinho, não tem ninguém olhar do nosso ladinho, verificando se a gente vai pular ou não. Opa, esse aqui vou dar uma puladinha, né? Alabum, Chorobum, Zequias, Amaraquias, Josequias, Araquias, e é tanto de nome que a gente não está entendendo nada que o texto está falando, e esse tanto de gente, e esse tanto de nome esquisito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de nós orarmos para a gente começar a mensagem, o que eu preciso saber é o seguinte: se está na Bíblia é importante. Diga amém. Se está na Bíblia, tem alguma coisa que Deus está querendo me ensinar aqui. Então Deus tem uma mensagem para mim e para você através desse tanto de nome aqui. E eu quero até te encorajar, na verdade, quando você for ler a Bíblia, não pular as partes. Eu sei que tem partes que eu já fiz isso, já confesso para você, já teve parte que eu pulei, falei, não, hoje não, Deus, hoje esse monte de coisa aqui não é agradável não, eu vou pular e vou ler outra coisa. Mas Deus quer falar conosco, né? É a palavra de Deus. Então eu creio que realmente Deus quer falar conosco nesse capítulo 3 de Neemias. E para ser bem sincero para vocês, existem lições e princípios maravilhosos neste capítulo aqui que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Vamos orar antes de nós começarmos, para que Deus abra os nossos ouvidos, para que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Amém. Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é maravilhosa. A Tua palavra nos traz vida, a Tua palavra transforma as nossas vidas. Deus, nós cremos que a Bíblia é a Tua palavra, nós cremos que a Bíblia é verdadeira, nós cremos que através da Tua palavra as nossas vidas são moldadas e mudadas, e nesta noite nós abrimos os nossos corações para ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, usa a minha vida como um instrumento para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado nos nossos corações nesta noite. Haja com liberdade, Deus, neste lugar. Eu peço, oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu, lendo esse texto e pensando em muitas coisas, eu coloquei um título para essa mensagem, mas na verdade eu acho que essa mensagem ela poderia ter alguns títulos. Eu pensei em alguns temas que a gente poderia falar. Como vocês se repararam, é óbvio que o texto vai falar muito sobre pessoas, né? Afinal, o tanto de nome que a gente leu aqui, é inevitável que Neemias está tentando me mostrar e te mostrar alguma coisa sobre gente. Ele está falando de gente, ele está falando de alguém, ele está falando de pessoas, né? Então, na verdade, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre pessoas, eu quero falar sobre investir em pessoas. Mas, na verdade, eu vejo que, por exemplo, este texto, esse capítulo 3 de Neemias, eu também usaria um título como, por exemplo, nas entrelinhas, o poder das entrelinhas, porque é um texto que a princípio a gente olha e a gente não vê nada,
mas nas entrelinhas tem princípios e tem mensagens que podem transformar as nossas vidas. E na verdade eu vejo que muitas coisas de Deus é assim. Muitas coisas que Deus quer fazer é assim. A princípio a gente olha e não vemos nada. Olha mais uma vez. Olha mais uma vez. Olha 2 vezes. Olha 5 vezes. Certa vez eu vi um grande pregador, e para mim ele é o maior pregador de todos os tempos. Eu acho que Deus deu a ele uma mente brilhante, eu acho que ele prega como ninguém. E uma vez perguntaram para ele: como você prega do jeito que você prega? E ele falou o seguinte: eu simplesmente olho para o texto. E ele falou assim: e eu olho de novo. E ele falou: e eu olho de novo. E ele falou: e eu olho de novo. E ele falou assim: eu passo tempo olhando o texto. Ele falou: eu namoro o texto. Ele falou: eu me imagino dentro do texto. Eu imagino a minha esposa no texto. Eu imagino a minha filha. Eu imagino o texto de todas as formas. Eu tento sentir, eu olho para o texto. E muitas vezes a gente não consegue ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, porque a gente bate o olho e a gente não consegue entender. Então eu vejo que esse capítulo 3 de Neemias, ele faz muito sentido se nós pensarmos assim, porque a princípio a gente olha e a gente vê um bando de nome, e qual que é a lição? O que Deus está querendo falar com a gente através desse monte de nome aqui? Como nós lemos, eu não vou ficar voltando e lendo, até porque acho que vocês já estão fartos da leitura, né? Ou alguém quer que a gente leia mais um pouquinho os nomes aqui? Já lemos então, mas a gente leu muitas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu não sei se vocês repararam, aqui, para você que não veio nas outras semanas, o que é que está acontecendo? Qual que é o contexto? Nós já falamos um pouquinho. Neemias, ele estava na cidadela de Suzã, ele era o copeiro do rei, estava tudo certo na sua vida, ele estava lá trabalhando, fazendo suas coisas, mas a cidade de Jerusalém estava destruída, né? A gente sabe que estava destruída já há mais de 100 anos, o povo estava tentando reconstruir, não conseguia reconstruir. O irmão de Neemias, Hanani, ele vai até Neemias e conta a notícia, fala: olha, a cidade está destruída, o povo está vivendo numa miséria, a cidade, sabe, o templo foi destruído e ninguém consegue reconstruir, as muralhas estão destruídas, a situação é crítica. Neemias, ele ouve aquela notícia e a princípio ele não precisava fazer nada, porque ele está bem na vida, ele está lá no palácio, ele é copeiro do rei, ele tem um cargo importante. Sabe quando a vida está tudo certo e alguém vem querer arrumar para a sua cabeça? É isso que acontece com Neemias. E aí, mas ele era um homem de Deus, ele vai orar, ele vai jejuar, ele se tranca no quarto, e aí Deus começa a falar com ele, Deus começa a incomodar o seu coração, e de repente ele percebe o quê? Puxa, eu sou a pessoa escolhida para essa missão, para essa reconstrução. Ele começa a pedir a Deus estratégias, como que vai acontecer, o que eu vou fazer. Deus dá a ele estratégias, prepara o momento certo, na presença do rei, e aí um dia ele está na presença do rei, ele tem uma oportunidade de compartilhar tudo isso que estava acontecendo, pede ao rei recursos, pede ao rei carta, pede tudo para o rei. O rei proporciona tudo aquilo que Neemias está pedindo. Então Neemias vai agora e viaja 1.500 quilômetros até Jerusalém para essa missão de reconstruir as muralhas, de reconstruir a cidade de seus pais, de restaurar aquilo que havia sido destruído, e destruído por conta do pecado, porque Jerusalém foi destruída por causa de pecado, Jerusalém foi destruída por conta de desobediência, o povo foi levado cativo por causa de desobediência. Agora Neemias está lá, Neemias está em Jerusalém para reconstruir, e ele reúne pessoas, ele pega pessoas para que a obra fosse feita, porque sozinho não teria como ele fazer uma obra daquela tão grande. Como é que se reconstrói uma cidade sozinho? Como é que se reconstrói as muralhas sozinho? Não tinha como. Então ele começa a se organizar, ele começa a reunir pessoas para que a obra acontecesse. E aqui na verdade já fica uma primeira lição. Ele faz 2 coisas, ele organiza e ele faz planos, ele reúne as pessoas, e aqui fica uma lição para nós, sabe por quê? A gente muitas vezes a gente vê 2 tipos de pessoas, a gente vê, um tipo de pessoas são aquelas que muitas vezes não contam com Deus, a gente tem aquelas pessoas que não contam com o favor de Deus, não contam com a bênção de Deus. A pessoa, ela conta com ela conta com o trabalho dela, ela conta com o suor dela, ela conta com a inteligência dela, ela não espera nada de Deus, então ela trabalha, ela rala, ela estuda, ela faz o que ela pode fazer, porque ela pensa: bom, eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho que realizar, esse é um tipo de gente.
E tem outro tipo de gente, muitas vezes, que o que acontece, tem gente que chega e tem um encontro com Deus e pensa, pô, maravilhoso, e começa a ler as promessas e fala, olha, Deus vai me abençoar, agora Deus vai fazer na minha vida, e é verdade que Ele vai fazer, mas aí tem gente que pensa que agora eu estou livre de qualquer tipo de responsabilidade, porque Deus agora vai me abençoar, Deus agora vai fazer na minha vida, e esse tipo de gente, muitas vezes, pega todas as responsabilidades e joga nas costas de Deus, não, agora está tudo certo, e Deus vai fazer tudo por mim, mas a gente vê que Neemias, ele recebe uma missão de Deus, ele recebe um propósito em seu coração, Deus o chama para uma grande obra, mas ele entende que se ele não fizesse nada com aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, nada aconteceria. Então, eu quero já começar dizendo para você, talvez Deus tenha colocado algo no seu coração, extraordinário, talvez Deus tenha colocado um sonho, talvez Deus tenha te dado uma visão, talvez o seu coração se enche e diga, puxa, Deus tem isso para fazer na minha vida, mas se você não se organizar, se você não der passos, nada vai acontecer. Deus não vai pegar na tua mão e te levar para o lugar que Ele sonhou para você, você precisa dar alguns passos. Gui, eu me sinto chamado, por exemplo, para um ministério, eu sinto que Deus me chamou para ser um pregador, amém, mas você então precisa dar alguns passos. Quais são os passos? Vai fazer uma escola bíblica, começa a ler a Bíblia. Como é que você quer pregar se você não lê a Bíblia? Não tem como, Deus não vai do nada fazer um download, agora você tem a Bíblia na sua cabeça, não, existe a parte de Deus e existe a sua parte, Ele te entregou algo, agora com aquilo que Ele te entregou, você precisa fazer alguma coisa, e Neemias, ele faz isso, Deus colocou no coração dele, essa missão eu conto com você, então ele pega e vai fazer a parte dele, ele organiza, ele começa a planejar, ele pensa, bom, eu preciso pegar esse povo e eu preciso organizar, ele monta 38 equipes de trabalho, ele divide as equipes, ele faz toda uma estratégia para que a obra fosse feita de forma eficaz. Olha só a trabalheira, a gente pensa que foi um milagre de Deus, foi um milagre, sim, eles contaram com o sobrenatural, mas eles contaram também com o natural. Não é só sobrenatural, é natural também. Agora, primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que a gente começa a ler, e a gente começa a ver que as pessoas que estavam envolvidas ali na obra, as pessoas que Neemias escolheu, as pessoas que começam a contar, falar o nome de um, o nome de outro, e aí começa a falar o que cada um era. Tinha ourives, tinha perfumistas, tinha mercadores, tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha os servos do templo, tinha os maiorais dos distritos. No versículo 12 diz até que tinha um homem que mobilizou suas próprias filhas para trabalhar, pegou as meninas e falou assim, não, vamos trabalhar no muro. Então, o que acontece aqui? Olha só, está todo mundo trabalhando em prol de um propósito, em algo que Deus colocou no coração de Neemias, e falou assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho algo maravilhoso para acontecer. Aí o que acontece? A gente tem um advogado, a gente tem um médico, a gente tem um doutor, está todo mundo trabalhando agora do quê? Está todo mundo trabalhando de carregar pedra e fazer muro. Olha que coisa interessante, eu coloquei aqui a primeira coisa, Deus usa pessoas diferentes. Deus usa pessoas diferentes. Muitas vezes, sabe o que a gente imagina? Que Deus usa determinado tipo de pessoas. Sabe por quê? Porque nessa situação, algumas pessoas poderiam ter chegado para Neemias e ter dito, olha Neemias, a obra, a ideia é muito boa, é muito legal, mas cara, eu não sou a pessoa certa para isso. Quantas vezes a gente não se sente assim? Eu não sou a pessoa certa para isso. Eu acho que Deus escolheu errado. Não poderia ser eu, tem pessoa melhor do que eu para fazer isso, eu nunca fiz na vida, eu não me sinto capaz para isso. Imagina o levita, o adorador, o que trabalhava no templo falando, eu vou agora colocar tijolo sobre tijolo, agora eu vou cimentar, eu nunca fiz isso na vida, esse negócio vai cair. E muitas vezes é exatamente assim que eu e você nos sentimos, diante de algo que Deus coloca nos nossos corações, diante de um projeto de Deus nas nossas vidas, somos desafiados por algo que Deus nos chama a fazermos. Deus coloca algo à nossa frente, um projeto para nós, e a gente olha e pensa, não, Deus, eu não sou a pessoa certa, o Senhor está escolhendo a pessoa errada. Não, querido, sabe por que muitas vezes a gente define estereótipos e a gente pensa, não, para fazer isso Deus usa determinado
tipo de pessoas, tem que ser assim, que senão não tem como. Não. Deus te fez do jeito que você é e Ele pode te usar para os propósitos dEle, independente. Talvez você pense, não é possível, mas é exatamente isso. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É exatamente isso que Deus faz muitas vezes. Coisas que a gente não imagina. Então aqui a gente vê um bando de gente que a princípio não tinha nada a ver com construção de muro, construindo muro. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Deus vai te colocar para construir algumas coisas que você nunca imaginou. Deus vai começar a colocar algumas coisas no seu coração para você construir que você nunca imaginou. E talvez que você nem se sinta capaz, talvez que você nem se sinta, eu não sou bom o suficiente. Aceite os desafios de Deus. Sabe por quê? Quem nos capacita é Ele. Quem nos dá autoridade é Ele. Quem nos dá inteligência é Ele. É Ele que faz nas nossas e através das nossas vidas. Aceite os desafios de Deus, porque quando Ele nos chama, é Ele que faz através de nós. Então a gente vê pessoas diferentes fazendo algo que Deus havia chamado eles para fazer. Agora, o que é interessante, que você vai ver que Neemias, ele coloca pessoas em diferentes trabalhos. Nem todo mundo fazia o mesmo trabalho. Então, o texto que nós lemos, você vai ver que tem gente que trabalhava na porta, tem gente que trabalhava no muro, fazendo a parte mais extensa do muro, tem gente que trabalhava só fazendo reparos. Você lê isso no capítulo 3, ele trabalhava no reparo, o outro colocava pedra sobre pedra. Agora, isso me chama atenção. Por que é que chama atenção? Eu coloquei aqui, coloque pessoas certas nos lugares certos, a coisa vai funcionar. São princípios aqui que Neemias ele vai aplicando, e a gente vê o negócio dando certo, e muitas vezes nas nossas vidas, em todas as áreas aqui, até no nosso casamento. Você que é casado, até no casamento, se não colocar a coisa certa no lugar certo, não funciona. Tem coisa que a mulher faz, tem coisa que o homem faz, bagunça para você ver se dá certo. Tem coisa que é para o homem fazer, a força do homem, pedir para a mulher fazer, não vai dar certo. E tem coisa que o jeitinho da mulher, se o homem for fazer, ele quebra. Então, coloca no lugar. Uma vez um amigo me falou uma frase, eu nunca mais esqueci. Ele falou, Guel, é o seguinte, coloque a pessoa errada e não há nada que se fale. Coloque a pessoa certa e não precisa falar nada. Eu falei, puxa, olha que coisa interessante. É verdade, eu tenho uma experiência com isso, algumas na verdade na minha vida. Quando minha filha nasceu, a Ana Clara, minha esposa acreditou que eu era um homem de casa e que eu saberia fazer algumas coisas. Tadinha, ela se enganou. E ela falou para mim, nós estávamos montando o quartinho da minha filha, e ela falou para mim, precisa pendurar o quadro. Eu falei, ela falou, coisa de homem. Eu falei, então, coisa de homem, comigo. Vou lá pendurar o quadro. Nunca tinha pegado na furadeira. E aí eu fui furar a parede lá. Furei a parede. O furo ficou tão grande que eu colocava a bucha e entrava todas que eu colocava. Acho que eu coloquei umas 18 buchas e não parava uma, caia para dentro. Não sei, acho que eu furei o bloco até o outro lado. E no fim que não deu para pendurar, eu falei, não, mas calma, eu vou dar um jeito nesse negócio. Peguei fita 3M, colei o quadro todo e grudei na parede. Deu certo. Graças a Deus eu não grudei o quadro em cima do berço, não era em cima do berço, era do lado, porque depois de alguns meses estamos de madrugada em casa, quase morremos do coração, foi ver o quadro no chão. Se tivesse em cima do berço, matava o nenê e o marido também, porque a esposa ia cortar a cabeça. Teve uma vez também que a esposa pensou que, não, eu tenho esperança nesse homem, ele consegue fazer essas coisas de casa. E ela falou para mim, Gui, precisa tirar uma luz lá, um negocinho no chão, uma lumináriazinha que tem lá no chão de casa, porque queimou e vou levar lá que tem garantia, vou levar na loja que eles trocam. Eu falei, show, deixa comigo, vou tirar. Aí peguei, desencaixei o negócio lá do chão, olhei, está preso no fio. Eu falei, bom, vou pegar uma faca e vou cortar o fio para levar a lâmpada embora. E não pensei que precisava desligar a energia, né? Então peguei a lumináriazinha, peguei a faca e vapo. Mas quando eu dei um corte no fio, meu amigo, quase era uma vez o Guilherme. Pá! Aí deu um estouro, a faca voou da minha mão. A faca fez um buraco nela, ficou preta. Eu falei, você está querendo me matar?
você quer me matar, não é possível. Aí ela entendeu que eu não funciono muito bem para essas coisas, que não, né, não sou muito bom eletricista, que eu não sei instalar muito, estou até tentando melhorar, né, algumas coisas, mas eu estou brincando, mas a verdade é essa, tem coisa que um funciona, o outro não funciona, e está cheio de casal que tem muito problema por causa disso, que insiste em fazer uma coisa que não funciona. A gente precisa entender, pô, você funciona bem fazendo negócio? Então faz. Eu funciono fazendo outro, me deixa fazendo no que eu funciono. Não adianta a gente obrigar, não, você vai fazer, porque mas pô, a pessoa não funciona muito bem. Aqui a gente vê Neemias usando um princípio, inteligência, maravilhoso. Ele coloca onde as pessoas funcionam melhor, ele coloca um aqui, de repente, uma pessoa mais idosa, pô, como é que eu vou pendurar o cara no muro? Não, põe ele na porta, põe em lugar mais baixo, tá. Então ele vê pessoas em lugares diferentes, um princípio aqui, maravilhoso. A gente vê que as pessoas estão trabalhando em harmonia, por exemplo, a gente vê os termos aqui sendo usados, por exemplo, expressões que aparecem aqui no texto, junto a ele, ao seu lado, depois dele, são expressões que aparecem aqui, a gente vê o que? As pessoas trabalhando em equipe, as pessoas trabalhando em harmonia, não tinha briga, não tinha guerra, estava tudo certo com todo mundo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, você sabe por que as pessoas estavam trabalhando assim, junto a ele, do lado dele, ao lado dele, depois dele, sabe por que estava com isso aqui? Porque esse povo aqui tinha propósito, e quem tem propósito, consegue trabalhar ao lado de outras pessoas. Sabe por quê? Porque está preocupado em fazer aquilo que foi colocado para ser feito por ela. Não está preocupado no que a pessoa do lado está fazendo, não está com ciúmes com o que do lado está fazendo. Deixa eu ver se está fazendo direitinho o seu serviço aí. Não, eu tenho que fazer, meu amigo. Tem um propósito, eu estou trabalhando aqui, não dá tempo de eu ficar olhando para o jeito que você está fazendo, para eu ficar me incomodando se o cimento que você está passando está bom ou não. Eu estou trabalhando também. Tem propósito. Agora, quem não tem propósito, esse tipo de gente dá trabalho, hein? Quem não tem propósito é aquele tipo de gente que, hein? Mas tá feio, hein? Essa parte do muro aí, gostei não. Mas não tinha tempo para isso. Quem não tem propósito, geralmente são os que falam mal, que fofoca, que fica achando ruim da vida do outro. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deus chamou para fazer. Porque se estivesse vivendo, não estava com tempo para cuidar da vida do outro, para achar ruim da vida do outro, para achar ruim o que o outro está fazendo. Diga amém, glória a Deus. Então a gente vê todo mundo aqui trabalhando, feliz. Por que está todo mundo trabalhando feliz? Porque tem propósito. Está todo mundo funcionando, está todo mundo trabalhando, todo mundo entendeu que existe um propósito, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Não interessa, faça o seu que eu faço o meu e está tudo certo. Agora, Neemias é um cara fantástico, porque ele usa também outras coisas aqui, por exemplo, ele usa facilidade, ele usa coisas para facilitar a vida das pessoas, ele usa o que tinha na sua mão, por exemplo, o texto que nós lemos vai falar que ele colocou as pessoas para trabalhar na frente da própria casa. O que isso quer dizer? Muita coisa. Ele economizou tempo, ele economizou recursos, além disso, por exemplo, o tempo que eles viviam não é como o nosso, que você sai e deixa tua mulher em casa e você, né, hoje em dia é até difícil falar isso, você deixa ela e está segura, talvez num apartamento mais seguro que numa casa, na rua, mas naquele tempo não, o exército inimigo podia chegar e entrar e matar todo mundo, e Neemias sabia disso, então ele pensa, se eu colocar um cara para trabalhar no muro do outro lado da cidade, ele vai estar lá trabalhando, mas com a cabeça em casa, preocupado com a filha, preocupado com a mulher. Ele colocou todo mundo para trabalhar na frente das suas casas. Então eu estou aqui trabalhando e minha filha está ali, está tudo certo. Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui, eu estou de olho. Vamos almoçar? Eu almoço em casa. Então ele é inteligente, ele usa o que ele tem nas mãos. Ele põe o povo para trabalhar em casa. E muitas vezes as coisas na nossa vida não funcionam simplesmente porque a gente não facilita. A gente não facilita as coisas. E na nossa vida, em muitas coisas é assim. Muitas vezes até no casamento não funciona. Por quê? Porque não facilita. Facilita. Não colocou a toalha. Pega você e coloca. É tão mais fácil. Separou por causa da toalha. Pega a toalha e pendura, cara. Mas o tênis. Pega o tênis e põe lá. O que vai matar? O que isso vai acabar com a sua vida? As pessoas não facilitam. E às vezes vivem um sério e grande problema por causa de coisa boba. Boba. Então a gente vê Neemias fazendo coisas simples, mas poderosas. E são princípios que, se nós aplicarmos nas nossas vidas, em muitas áreas a gente vai ver que pode nos ajudar. Nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em tantas áreas que pode nos ajudar, né? Ele consegue colocar o povo para trabalhar em equipe.
E é um desafio, porque as pessoas, nós somos tão egoístas, né? A gente é tanto o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sonho, até pessoas casadas, cada um quer o seu sonho, cada um quer o seu negócio, cada um quer o seu jeito, mas vocês são dois, ou como é que é esse negócio? Ele consegue colocar toda aquela turma trabalhando em função de algo, de um propósito, de um sonho. Não, nós vamos... Ninguém estava ali interessado em buscando glórias para si. Ninguém estava ali, eu quero que o meu nome esteja... Não, nós estamos um bem comum. A gente vai construir isso aqui porque vai ser bom para todo mundo. Ele consegue fazer isso. Outra coisa que ele faz que eu acho maravilhoso, ele não deixou ninguém de fora. Colocou todo mundo. Não, essa profissão aqui não serve. Você não vai conseguir construir o muro, não. Fica de lado. Ele põe todo mundo. Ele não despreza ninguém. Ele não deixou ninguém de lado. Ele, não, a mulher não tem força. Não, mas mulher é muito importante, porque talvez ela não consiga carregar pedra, mas tem alguém mais resiliente do que a mulher? Não. O homem vai estar lá desanimado, estou cansado. A mulher fala, não, meu filho, vai, pega mais uma pedra. Você é um homem forte, vai lá, põe e tal. Então ele põe todo mundo para trabalhar no negócio, para a coisa funcionar. Ele não deixou ninguém para fora. Eu acho que uma coisa que ajudou muito também é que ele foi o exemplo. E como é que se lidera se não for através do exemplo? Ele fez para que os outros fizessem. E na verdade, isso aqui parece bobo, mas muitas vezes a gente faz totalmente o contrário. Por exemplo, eu estou dando o exemplo muito de casamento, mas isso aqui se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Geralmente o que acontece? A gente quer que a pessoa mude. A gente quer que o outro faça. Então, vou te dar aqui a listinha, isso está me incomodando, quero que você mude isso aqui, que aí a coisa vai resolver. Ser exemplo, sabe o que significa? Que você vai à frente. Você não espera que alguém mude para a situação mudar, você faz, e depois que você fizer, as outras pessoas fazem também. Elas vão olhar para você e falar, uau, ele fez, eu vou atrás. Mas a gente não gosta disso, a gente quer que a situação mude para que então a gente mude. Não, seja a mudança que você quer ver na tua casa, seja a mudança que você quer ver lá no teu trabalho, seja a mudança que você quer ver nos teus relacionamentos, seja você a mudança, lidere, vá à frente, abra o caminho, né? Muitas vezes a gente não gosta, mas Neemias, eu vejo isso na vida dele, ele não precisava, queridos, ele estava lá em Suzã, ele estava no palácio, ele era do copeiro do rei, mas ele deixou tudo e foi à frente e falou assim, eu vou colocar a mão na massa, eu vou trabalhar, eu vou estar lá. Todo mundo olhou para ele e falou assim, meu irmão, nós estamos junto com você. Conta comigo. Como é que não vamos junto com esse cara? A gente vai. Se eu e você fizermos isso, com certeza a gente vai ver resultado nas nossas vidas. Outra coisa, o versículo diz assim, que a elite de Tecoa, na cidade natal do profeta Amós, muitos não quiseram sustentar o trabalho em Jerusalém, ali as obras. Os tecoitas, muitos foram contra Neemias. E aqui uma lição para mim e para você, nós não devemos esperar unanimidade nos nossos projetos ou naquilo que Deus coloca nos nossos corações. A gente desiste fácil demais, a verdade é essa. Na verdade a gente muitas vezes só precisa de alguém não concordar com a gente para a gente desistir. A gente já está até pensando, será que é isso mesmo? Deus, eu acho que não. Aí alguém fala, não é isso. Aí você fala, era isso mesmo, está vendo? Não era para eu fazer. Neemias, muitos falaram, estou com você. Alguns falaram, não estou com você. E ele não deu bola para aqueles que falaram, não estou com você. E na verdade tem que ser o meu posicionamento e o seu posicionamento, porque muitas vezes Deus vai colocar coisas em meu coração e no seu coração que as pessoas não vão concordar. E vou te dizer uma coisa, muitas vezes até as pessoas que mais amamos e que nos amam, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas que mais nos amam, elas vão olhar para nós e vão dizer assim, cara, isso é loucura, você vai quebrar a cara, esse negócio não vai funcionar, você vai gastar o seu dinheiro, esse investimento não vai dar certo, esse negócio, essa loja vai quebrar, você vai ficar na mão. E às vezes na cabeça deles faz sentido, porque eles amam você mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eles não ouviram a palavra de Deus que você ouviu, eles não receberam o que você recebeu de Deus no seu coração. Então entenda eles, mas não desanime com a palavra deles e saiba que se Deus colocou algo no seu coração, Deus é fiel e vai realizar, vai estar com você nesse projeto, nessa caminhada, e aquilo que Ele falou com você vai acontecer. Você não precisa da aprovação de todas as pessoas para viver os planos e os projetos de Deus. Vá, faça, não desanime, não pare no meio do caminho. Se Deus falou com você, meu amigo, agarra na palavra e vai embora. Mas não vai dar certo, mas você não é capaz, não tem problema. Deus falou comigo, eu vou fazer.
eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Neemias, ele não esperou unanimidade. E isso me leva para um próximo ponto. Sabe qual é? Foque no que você tem e não no que você não tem. O ser humano é assim, geralmente a gente foca no que nos falta. E muitas vezes esquecemos de valorizar o que nós temos. Neemias, ele podia ter ficado muito chateado com os que não estavam aprovando o projeto e até ter desvalorizado os que estavam com ele. E muitas vezes nós fazemos isso. Os que não estão conosco nos deixam mais chateados do que os que estão conosco nos traz alegria. Ah, falou mal de mim. Ah, não me apoia. Ah, não gosta de mim. Ah, isso, aquilo, mas quantos te apoiam? Quantos estão com você? Quantos acreditam na sua vida? Quantos amam você? Quantos estão com você? Mas muitas vezes a gente foca muito mais naquilo que nós não temos do que aquilo que nós temos. Neemias não, alguns não gostavam, alguns não estavam com ele, mas ele decide, não, meus olhos não estão lá, se eles não querem estar, tudo bem. Deus me deu uma palavra, Deus colocou um projeto no meu coração, tem gente que está comigo nesse projeto, esse projeto vai acontecer, eu vou caminhar, eu vou andar para frente, e é esse posicionamento que nós temos que ter. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize as pessoas que Deus te deu, valorize aquilo que você tem nas tuas mãos, porque você não precisa de muitas coisas, o que você precisa você já tem. Se você valorizar, se você começar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, pode ter certeza que você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida, pode ter certeza disso. Agora, o que é muito lindo nesse capítulo 13 é que, é claro que faz todo sentido o fato de Neemias ter colocado esse tanto de nome. Você fala, por que ele colocou esse tanto de nome? Não precisava ter colocado, podia ter falado que o povo todo trabalhou lá e está tudo certo. Mas sabe o que significa? Que aquelas pessoas, para Neemias, elas eram pessoas. Não era objeto. Aquelas pessoas, para Neemias, tinham nomes. Se fosse hoje, lá não sei se tinha RG, mas tinha RG, tinha endereço, tinha casa. Ele sabia quem era cada um, chamava pelo nome, sabia onde morava, colocou cada um para trabalhar perto da sua casa, conhecia a família, sabia de onde era. Então, o que é que ele está me ensinando? O que é que ele está te ensinando? Pessoas são mais importantes do que coisas. Muitas vezes nós invertemos os valores, nós estamos tão focados nos nossos projetos, e muitas vezes nos projetos até que Deus colocou nos nossos corações, que a gente pega e usa as pessoas para os nossos projetos. E Neemias está dizendo o seguinte, olha, não tem como nós realizarmos os projetos que Deus colocou nos nossos corações, da forma que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, se nós invertermos os valores. Coisas nunca serão mais importantes do que as pessoas. Então ele coloca o nome de um por um, ele vai falando esse fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aqui fica uma lição para a minha vida e para a sua vida, até nos nossos relacionamentos, até no casamento. Muitas vezes as pessoas não entendem isso dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Usa outra pessoa para um objetivo, para eu ser feliz, para eu conquistar alguma coisa, não porque eu me importo com a pessoa, não porque eu amo a pessoa, mas é porque eu quero chegar num lugar, porque eu quero realizar alguma coisa. Neemias, ele entende que pessoas são mais importantes, ele investe nas pessoas. E sabe o que é muito, muito legal, que você vai ver? Eu acho isso aqui maravilhoso, porque vai falar o seguinte, olha, os moradores de Zanoa reparam uma parte e mais 500 metros do muro. Então ele fala que o povo de Zanoa repararam uma parte grande do muro. Mas logo depois ele fala o seguinte, olha, Malquias assentou e edificou apenas uma porta. Então ele fala de alguém que reparou 500 metros de muro. O que é isso? É grandioso, fez um trabalho gigante. Mas logo depois ele cita o nome de alguém que reparou um pedacinho da porta. Talvez se fosse eu e se fosse você, se a gente fosse fazer um relato da obra, talvez a gente colocaria só o nome dos moradores de Zanoa, porque eles repararam 500 metros de muro, né? Fizeram muito. A Malquias não, Malquias só pintou uma partezinha da porta lá, Malquias só deu uma forcinha. O que é que ele está me ensinando, que ele está te ensinando aqui? Sabe o que ele está nos ensinando? Que sucesso não deve ser medido pelo tamanho da nossa realização. Sucesso não deve ser medido pelo tamanho da realização.
Ele faz questão de colocar o nome daquele que fez grandes coisas aos olhos dos homens, e ele faz questão de colocar aquele que pintou um pedacinho. Por que é que ele está dizendo isso? Sabe por quê? Querido e querida, sucesso aos olhos de Deus não é o tamanho do projeto. Sucesso aos olhos de Deus tem a ver com fidelidade. É eu cumprir aquilo que me foi pedido, é eu cumprir. Se Deus colocou algo no meu coração e eu estou cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração, isso é sucesso aos olhos de Deus. Por isso Neemias faz questão de escrever e colocar, sabe por quê? Ambos ali foram bem-sucedidos. Não foi apenas aquele que cumpriu os 500 metros de muro. Talvez para mim e para você nós colocaríamos o nome só de um, não, aquele foi o bem-sucedido, porque para nós bem-sucedido sempre é grande, sempre é o maior, sempre é muito. O bem-sucedido é o que tem a casa grande, o que tem dinheiro, o que está na alta posição da empresa. Para Deus não é, este não é bem-sucedido. Você pode ter coisas, você pode estar na alta posição da empresa, você pode ter muitas coisas que eu e você, a gente olha e diz assim, puxa, olha, bem-sucedida esta pessoa, mas Deus pode olhar para você e achar você um fracasso, porque sucesso aos olhos de Deus não é isso. Sucesso aos olhos de Deus, sabe o que é? É Ele depositar no seu coração um sonho, é Ele depositar no seu coração algo, e você pegar aquilo e falar, Deus, eu vou cumprir aquilo que você colocou no meu coração. Se for para eu estar numa grande empresa, se for para eu estar numa pequena empresa, se for para eu ganhar muito dinheiro, se for para eu ganhar pouco dinheiro, se for para eu conquistar o mundo, se for para eu trabalhar e ninguém lá no meu trabalhinho, e ninguém me vê e me perceber, uma coisa eu sei, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou, e você será um sucesso aos olhos de Deus. Talvez não aos olhos das pessoas, talvez as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, a sua vida não anda para frente, mas aos olhos de Deus você será bem sucedido. Agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é maravilhoso nisso aqui? Porque tem coisas que não se compram, tem coisas que não se compram. Alegria não compra. Você não vai na loja e fala, me dá 500 gramas de alegria, vem 1 quilo de paz, por favor, que hoje eu estou com o coração meio deprimido, me vende um pouquinho de paz, dá um pouquinho de satisfação, porque hoje eu estou... Não. Então você pode ser um sucesso aos olhos dos homens e ser um deprimido, e não ter um pingo de alegria no coração, e não experimentar um pingo de paz. Agora, quando você é um sucesso aos olhos de Deus, você pode ser um fracasso aos olhos dos homens. Você pode estar lá, você talvez não tenha muito dinheiro, talvez aos olhos dos homens, você é pequeno, você é insignificante, você não está em nenhum lugar importante na empresa, você não cresceu, você não isso, você não aquilo, mas você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez para as pessoas você não é um sucesso, mas aos olhos de Deus você é um sucesso. E aí sabe o que acontece? Você tem o que ninguém pode comprar. Você está lá, você é pequeno e você está no centro da vontade de Deus, então você está feliz, você está em paz, você se sente vivo, mesmo ali naquele trabalhozinho, ganhando um pouquinho, parece que o seu coração pulsa todo dia de alegria, parece que todo dia você levanta e você está empolgado para ir para aquele trabalhinho, você está empolgado para viver, você está empolgado para mais um dia. Sabe por quê? Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é sucesso aos olhos de Deus. Neemias, ele me ensina esse princípio, para mim e para você. Olha, não é o tamanho, mas é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos, e aí então estaremos felizes, e aí então teremos paz nos nossos corações. Não espere a aprovação de todos, foque no que você tem e não no que te falta. Valorize o que está nas tuas mãos. Pare de prestar atenção no que você não tem. Pega o que você tem e aproveite, e use, que você vai ver que se você for fiel com o que você tem, Deus vai multiplicar na tua vida. Pessoas não são objetos, pessoas são mais importantes do que coisas. Não meça sucesso pelo tamanho das realizações. Seja fiel naquilo que Deus colocou para você fazer, e aí sim você será bem sucedido e feliz em tudo que você fizer. Vocês recebem essa palavra nessa noite?